Glória a Deus. Shalom a todas, então, boa tarde. Eu sou a Larissa, eu faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus, esse ministério lindo que nasceu no coração de Deus para esse tempo, que se chama hoje. Esse ministério que é comprometido com a sã doutrina, com a palavra da verdade, e o que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer, para falar para vocês, antes de mais nada, eu preciso esclarecer alguma coisa. Embora eu acredite que a maioria das mulheres, das pessoas que estão aqui online já saibam disso, eu preciso esclarecer que o Tropa de Elite de Jesus, ele não é um grupo de pessoas que se reúne na internet para falar da palavra de Deus. O Tropa de Jesus, ele não é um grupo de pessoas que faz reuniões pelo Zoom para ministrar a palavra de Deus. Uma vez ou outra a gente se reveza, mas o Tropa de Elite, ele não é isso. Ele não é um grupo de mulheres que ora. O Tropa de Elite de Jesus não é um grupo de WhatsApp e não é um grupo de leitura da Bíblia. O Tropa de Elite de Jesus é um ministério pastoral. O Tropa de Elite de Jesus é um ministério de pastores, regido por pastores. Esse ministério pastoral significa trabalho, serviço em prol do reino de Deus, reconhecido e consagrado para isso. E apesar de nós não estarmos dentro de quatro paredes, o nosso ministério ocupa, sim, um território, eu sempre falo isso, ocupa o território da internet. Apesar de não estarmos unidas fisicamente, o Espírito Santo flui neste trabalho e alcança a cada um de nós. Nós somos transformados e guiados por esse ministério, pelos nossos pastores, por cada líder de braço ministerial. Os nossos pastores, Rony e Fabiana, têm trabalho nesse pastoreio. Eles trabalham nisso em tempo integral. Os nossos pastores não fazem isso nas horas vagas, não é uma coisa que eles fazem de vez em quando sobra uma folga de domingo. Não, eles estão ali presentes em todo o tempo, no que se refere ao espiritual ou não, para ouvir nosso choro, para nos aconselhar, para nos ajudar a tomar decisões no dia a dia. Eles são os nossos pastores. O ofício de um pastor vai muito além de cuidar de uma igreja física com quatro paredes e um telhado, uma banda lá na frente tocando um altar. O ofício de um pastor é instruir os membros no caminho certo. É ser pastor, é ser um pastor real, que consiste em sacrificar a sua vida pelas suas ovelhas, em prol do trabalho no reino do Senhor. É conduzir os irmãos à estatura de Cristo, com o intuito de cumprir de todo o coração o ID. Isso é o trabalho de um pastor. E isso é o trabalho que o Ministério Tropa de Elite de Jesus faz. Então, eu queria começar dizendo para vocês que esse ministério não é só um grupo de oração. Amém? E por que eu estou falando tudo isso? Na minha última ministração, eu deixei com vocês um dever de casa, de ler Malaquias 3, eu não sei se alguém lembra, se vocês estavam aqui ou não, mas se vocês não viram a minha última ministração, eu convido para que vejam no YouTube. Eu não vou saber agora o número, estão lá várias ministrações, e se você não achar que eu fiz, veja todas, porque todas vão edificar a sua vida. Aliás, eu faço aqui também um pedido para todos que estão online ou para todos que estão vendo a gente depois dessa gravação, que vejam as outras ministrações, entram, dê like, compartilhem, comentem. Essa é a palavra do Senhor que está sendo colocada de graça, de forma gratuita na internet, para a edificação do corpo de Cristo. Com certeza vai edificar a sua vida. Mas, voltando ao que eu tinha ministrado da última vez, eu falava de Malaquias 3, e na verdade eu falava sobre fidelidade, a fidelidade de Deus. O Senhor segue falando comigo sobre fidelidade, dia após dia. E eu queria falar para vocês, se vocês quiserem ir abrindo a Bíblia, vocês podem abrir, senão depois eu deixo as referências também. Mas em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22, é muito conhecido por todas nós e fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Fidelidade não é algo que eu escolho ter. Eu não escolho ser fiel. Fidelidade é fruto do Espírito Santo. E assim como qualquer fruto, ele brota. Ele brota se estamos plantados em terra boa. Ele brota se existem nutrientes e água nas minhas raízes. Os nutrientes são as Escrituras e a palavra de Deus. A água é o Espírito Santo.
Se nós temos isso bem nutrido em nós, nós damos frutos. Em João, capítulo 15, os versículos 5 e 6 fala assim, é um dos trechos mais lindos, um dos textos mais lindos, na minha opinião, da Bíblia. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Mas, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados em fogo e queimados. Ramo que não frutifica é lançado fora. Mas como eu disse a vocês, a árvore, ela não escolhe dar fruto. O fruto é uma consequência da árvore estar alimentada e enxertada no lugar certo. Vocês sabem como é que funciona um enxerto? Eu tenho algumas árvores frutíferas aqui na minha casa e elas são enxertadas. Se elas são plantadas desde a semente, uma árvore pode demorar 8, às vezes 10 ou até mais anos para dar fruto. Mas uma árvore enxertada, é feito um talho nela e inserida uma gema de uma árvore madura. E daquele broto, ela começa a se desenvolver da mesma forma que a árvore que a originou. Ou seja, as frutíferas enxertadas dão frutos ainda pequenas, elas não têm nem um ano, elas são pitoquinhas, não têm nem tamanho de árvore e já estão dando muito frutos. E Cristo fala que se tivermos enxertados nele, teremos rico alimento e daremos fruto. Mesmo que não sejamos árvores maduras, nós daremos frutos, pois o Cristo é o nosso enxerto. Ele nos proporciona isso. E assim como uma tangerina, o fruto do Espírito Santo não são vários frutos. Amabilidade, domínio próprio, alegria, paz. Ele é como uma tangerina que possui vários gomos. Cada gomo é uma dessas coisas, né? Então, às vezes a gente tem um gominho um pouco menor, vocês já comeram uma tangerina que tem um gominho pequeno, a outra tem um gominho um pouco maior. É assim, às vezes a gente não tem o gomo da paciência tão grande, mas o nosso gomo do amor é maior. Então, mas todas são o mesmo fruto, é o fruto do Espírito Santo. Nós temos todos esses gomos estão no fruto do Espírito Santo. Mesmo que uns sejam menores que o outros, todos eles, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos eles estão nesse fruto. E quem tem o Espírito Santo tem esse fruto. Resta-nos saber qual o gominho menor para que a gente possa dar mais nutriente para ele crescer. Assim como uma tangerina, o nosso fruto exala perfume e dificilmente passa despercebido. Quem tem fruto do Espírito Santo contagia o ambiente. E sempre vem alguém perguntando, tá comendo tangerina, né? Tô sentindo esse cheiro de tangerina. Dá um pedacinho para mim, dá um gominho. A tangerina, ela é cheirosa e ninguém fica indiferente a esse cheiro. Eu acho que não conheço alguém que não goste de tangerina. Mas, diferente da tangerina, o fruto do Espírito Santo, ele não acaba se a gente reparte. A gente pode repartir esses gomos, o quanto mais a gente reparte, mais ele tem. É um fruto que não tem fim. Nós não ficaremos sem esse fruto. Nós vamos dar a todos e não ficaremos sem esse fruto. Amém? E, como eu disse, fidelidade é parte deste fruto. Ele é um gomo do fruto e nos fará subir com os vencedores. É esse gomo da tangerina que nos dará a coroa da vida, pois a fidelidade é lealdade, é constância aos compromissos assumidos com o Senhor. É a fidelidade que nos faz perseverar. Perseverar é nos manter sempre. Mateus 24:13 fala: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Apocalipse 2:10, ali na parte B do versículo, fala assim, ele fala a igreja de Esmirna, mas serve para nós. Esmirna, né? A igreja de Esmirna, mas serve para nós. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Fidelidade faz parte do fruto do Espírito Santo. E essa fidelidade nos faz alcançar o lugar mais alto.
E é aqui que eu começo a falar do texto de Malaquias. O capítulo 3, na primeira parte do capítulo, Deus fala que enviará a Israel aquele que em Israel busca. Porém, ele virá como refinador para purificar com fogo. E Deus pergunta: quem suportará a sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Deus promete trazer juízo. E não é isso que nós pedimos sempre? Nas nossas orações, nós temos pedido constantemente: Senhor, traz luz para as trevas, limpa o Brasil, limpa os púlpitos, limpa o governo da corrupção. Nós pedimos para o Pai trazer juízo o tempo inteiro. Mas o juízo de Deus não vem só para quem a gente escolhe. O juízo do Senhor vem para todos, inclusive para nós. Mas, glórias a Deus que Ele é misericordioso. E logo em seguida, Ele fala o seguinte, e eu vou ler aqui do 7 ao 12, Malaquias 3, do versículo 7 ao 12, comentando com vocês. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? E abro um parênteses, né? Agora um comentário meu. Deus afirma a sua fidelidade com o povo. Ele reafirma, voltem para mim e eu voltarei a vocês. Eu sou fiel a vocês. Deus fala que mesmo nós sendo desobedientes e maus, Ele nos perdoará e voltará a nós. E o povo pergunta, como voltaremos? Mas Deus responde com uma outra pergunta. Em seguida, no texto, o texto segue assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo, estão me roubando. E ainda perguntam, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Deus joga no nosso colo essa reflexão. Deus não está nos acusando, porque acusador é o diabo. Deus está constatando. Ele está nos informando que Ele conhece o nosso coração, que Ele sabe o que nós estamos fazendo. E Deus está aqui dando uma chance para aqueles que erram se corrigir. Corrigir a sua desobediência. E Ele ainda nos faz, depois disso, depois de apontar um erro, uma grande promessa. Tragam o dízimo todo. Todo. Não é uma parte, não é o que sobra, é todo. Ao depósito do templo. Para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu impedirei as pragas, que as pragas devorem as suas colheitas, e as videiras dos seus campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu não tenho muito o que comentar sobre esse texto, porque para mim ele é muito autoexplicativo, ele é muito explícito. Não há entrelinhas, não há uma revelação obscura por trás da letra. O próprio Deus fala que Ele deseja da gente, o que Ele deseja de nós é obediência. Ele fala explicitamente que o que Ele deseja de nós é fidelidade e obediência. Ele fala, vocês são infiéis com dízimos e ofertas, que são o alimento do templo do Senhor. São a forma que o Senhor usa para fazer a obra dele aqui na terra. Deus nos permite nos consertar nisso e nos promete abrir as comportas dos céus e derramar bênção sem fim. Ele diretamente promete isso através da boca do profeta. E aqui eu não estou falando para vocês que vocês se sintam obrigados a ofertar ou a dizimar no Ministério Tropa de Elite de Jesus. Eu especificamente vim trazer essa palavra para vocês sobre dízimos e ofertas, mas eu não quero coagir ou coibir ninguém de fazer dízimos e ofertas neste ministério. O que eu digo para vocês é que dízimos e ofertas são traços da nossa fidelidade com Deus. Eles são mandamentos. O dízimo é um mandamento do Senhor para nós. E não importa que a gente dizime neste ou naquele ministério, nós temos que conversar com o Espírito Santo, buscar entender a forma correta de fazer isso, buscar
observar qual é o ministério que está nos alimentando e ali dizimar, porque nós dizimamos na casa que nos alimenta. Amém? Se você não sabe como fazer isso, pode perguntar para mim, pode perguntar para a pastora, pode perguntar para qualquer amigo seu que faça dízimo e oferta. O que eu estou falando para vocês e para mim mesmo, isso veio para mim como uma exortação, é que nós devemos fazer o correto, a fim de sermos abençoados e mostrar a Deus a nossa fidelidade e a nossa gratidão. A intenção é incentivar. E aí a maioria das pessoas acabam dizendo, mas eu não dou dinheiro para pastor, porque os pastores roubam, etc. Infelizmente, realmente existem roubos dentro da igreja. E é por isso que nós oramos para que o Senhor traga juízo para dentro da igreja, para que Ele limpe os púlpitos. Mas o juízo do Senhor não é desculpa para que a gente abra mão da nossa fidelidade para com Ele. Nós sabemos que existe isso, mas isso não é uma desculpa para que a gente deixe de fazer a nossa parte. A gente deve fazer a nossa parte e deixar Deus fazer a dele. Mas eu já ajudo tal instituição, eu sempre dou cesta básica aqui, eu sempre faço isso ali. Irmãos, isso não é oferta, isso não é dízimo. Ajudar a instituição de caridade é esmola. Isso está na Bíblia também. Dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa. E esmola é outra coisa. Está explícito nesse texto de Malaquias que eu trouxe para vocês que o Senhor fala de dízimos e de ofertas e que devem ser entregues no templo, para que haja alimento na casa do Senhor. Isso é louvável aos olhos do Pai. Você fazer uma oferta de doação, fazer uma cesta básica, contribuir com alguma instituição de caridade, o Senhor também se agrada disso. Mas a orientação que ele traz no texto dele é para que a gente se atente para a fidelidade em dízimos e ofertas. E eu gostaria de falar para vocês, incentivar, né, desta maneira, com alguns testemunhos. E eu, glória a Deus, posso dar muitos testemunhos em relação a isso. E eu quero começar contando para vocês um testemunho recente da minha conversão. Sou convertida desde 2016, final de 2016 eu me converti. Mas antes da minha conversão, o meu avô sempre foi evangélico e eu tirava sarro dele, eu ria, eu escarnecia do meu avô por ele ser dizimista e ofertante. Falava que ele dava dinheiro para a igreja e enfim. E logo que eu me converti, eu comecei a entender esse texto. Esse foi um dos primeiros textos que eu li. E eu comecei a entender ele de uma maneira diferente. E eu comecei a dizimar na casa do Senhor. E para quem não sabe da minha história, em 2016 eu vivi um relacionamento tóxico, né? E nesse relacionamento, além de eu viver um inferno, ele culminou com o meu ex, ele sendo acusado de pedofilia, né? Ele já fazia traições, ele já me traía e tudo mais, e ele foi acusado de pedofilia. E justo faziam 4 meses que nós dois havíamos iniciado uma sociedade numa academia de ginástica. Nós compramos 50% do negócio, 25% eu, 25% ele. Quando ele foi acusado dessa pedofilia dentro do ambiente de trabalho, ele se afastou, mas ele seguia sendo meu sócio. E naquele momento, imagina, eu sou formada em turismo e hotelaria, eu entendo 0 coisas de academia, né? Então, eu dependia dele, porque ele era formado em educação física, eu dependia dele para tocar o negócio. E ele tinha me convencido, porque ele era muito manipulador, ele tinha me convencido a colocar todo o dinheiro que eu tinha, tudo que eu tinha para comprar essa academia. Então, eu comprei 25% com o meu dinheiro, emprestei ainda R$6.000 para ele completar da parte dele dos outros 25%, mas nós éramos sócios ali. E quando aconteceu isso, eu não conseguia mais olhar para ele lá dentro, eu queria me ver distante, eu caí na real e tudo mais, e eu não queria vê-lo. E nesse processo todo, entre depressão e tudo isso que aconteceu a minha conversão. E aí eu comecei a ofertar aqui, tentar entender melhor como é que funcionava isso. E como eu não queria vê-lo mais, eu queria dar um jeito de tirar ele da minha frente de qualquer maneira,
eu ofereci para comprar a parte dele da academia, no caso. E eu não tinha dinheiro nenhum. E aí, a parte dele valia em torno de 30 mil, ele me pediu 45. Eu tentei negociar com ele de tudo, ele não bateu porque ele queria continuar, ele queria seguir sendo sócio e ele me atormentava. Olha, essa parte do testemunho depois eu dou o melhor para vocês, mas assim, era um tormento sem fim. Eu entrei dentro de um banco, fiz um empréstimo, eu nem sabia que eu tinha essa condição de fazer um empréstimo, fiz um empréstimo de 45 mil reais e entreguei para ele, mandei ele zarpar da minha vida, da cidade e voltar para o Rio de Janeiro, porque ele era do Rio de Janeiro. E fiquei com a academia. Aí eu era sócia 50% de uma academia onde eu não entendia nada do negócio, né? E não tinha nenhum dinheiro para... Meu sustento dependeria dali, né? Nessa época, eu voltei a morar na casa da minha mãe, porque eu não conseguia tirar um salário ainda da academia, né? Eu estava pagando toda aquela dívida e tudo mais. Então, eu voltei a morar na casa da minha mãe, me sustentava dali, né? Minha mãe me ajudou nesse momento. Eu não tinha filhos ainda, né? Mas a academia estava indo, estava ok, assim, pagava suas contas e estava indo. E eu comecei a dizimar e a ofertar. E aí, em maio, isso aconteceu em setembro, agosto, setembro. Em maio do outro ano, eu estava em depressão, eu estava muito mal. A academia não rendia muito, ela não me dava um salário bom. E eu não conseguia tirar um salário, até porque todo o meu salário ia para pagar aquela dívida com o banco que eu tinha feito. E aí a minha mãe sugeriu que a gente fosse viajar, porque eu estava em depressão. E eu quis ir, no meu coração eu quis ir. E eu falei, Senhor, eu quero ir, mas o que eu faço? Eu não tenho dinheiro. E a minha mãe falou, olha, eu não posso te dar a viagem. Se você conseguir, a gente fez os cálculos lá, dava mais ou menos 3 mil reais para cada um viajar. A nossa viagem, a gente ia de carro, ia ficar em albergues e tal, e a gente ia de carro, ia passar pela Argentina, ia até o norte da Argentina, ia para a Colômbia, para a Bolívia ali, para o Chile e voltaria. Era uma viagem de 20 dias, mais ou menos, de carro. E aí eu falei para a mãe, não vou poder ir, eu já estava em depressão, né? Aquela coisa. Minha mãe, não, você tem que ir, eu não vou ir te deixar sozinha e tal. E eu comecei a orar para o Senhor. E recebi um SMS da Caixa, achei meio estranho. Fui até a Caixa e eu tinha um FGTS lá na Caixa de um trabalho de 10 anos atrás, daquela data. E o FGTS era de R$3.300. O papai deu o dízimo. O papai não me deu só o dinheiro para eu ir viajar. Ele me deu o dízimo para eu dizimar aquele valor. E claro, aquilo foi muito bom, aquilo foi muito legal, porque me incentivou, eu recém-convertida, aquilo me incentivou, falar, nossa, glória a Deus, aleluia, viajei, falava de Jesus pela Argentina, e encontrava as pessoas na rua e falava de Jesus, recém-convertida, né, amor, aquela loucura. Beleza, passou isso, voltei de viagem, e tinha aberto uma academia nova na cidade. Aí o movimento da minha academia começou a bambear. Aí, setembro daquele ano, abriu outra academia nova na minha cidade. Gente, a minha cidade é um cubículo, é pequenininha, não tem muita gente, muito menos gente que faz academia, assim, né? Não é assim aquela coisa, né? E aí tinha a minha academia, tinha uma outra pequena, que já era nossa concorrente, e tinha mais 2 academias na cidade. Eu queria morrer, porque todos os nossos alunos foram embora. Na época, a gente tinha mais ou menos uns 400 alunos dentro da academia, 300 e pouco, mais ou menos, que era o que dava para pagar as contas da academia, pagar os funcionários, sobrava ali um pouquinho e, enfim. E a academia sempre tinha manutenção, né, porque tem aquela coisa toda. E aí tinha 2 academias novas na cidade. E nós passamos a ter 75 alunos. Não dava para nada, absolutamente. E eu comecei a entrar em desespero. Porque além de todo desespero e culpa, né? Porque eu falava, meu Deus, eu acabei de voltar de uma viagem, fiz uma viagem, gastei um monte de dinheiro, mas enfim.
E além de tudo que estava acontecendo na minha vida virada do avesso, e eu falava, Senhor, o que que eu faço? O que que eu faço? Aí, naquela época, eu congregava numa igreja pequena aqui da cidade, fazia parte do Ministério de Louvor. Fui conversar com os meus pastores, né? E eles entraram para dentro da igreja e oravam dentro da igreja e ungiam as portas e aquela coisa toda. E uma bela noite, o meu pastor sonhou, me chamou lá e falou assim, olha, Larissa, eu vou te fazer uma sugestão, tá? O que eu acredito que significa o meu sonho e tal, eu vou te fazer uma sugestão. Ele sonhou que eu tirava de uma bolsa vazia muita coisa e entregava. E ele falava, olha, dizima. Falei, pastor, mas eu não tenho do que dizimar, eu não estou nem recebendo salário. Não tenho, não tinha, eu não ganhava nada. Eu só me alimentava porque eu comia na casa da minha mãe. Morava na casa da minha mãe porque eu não tinha absolutamente nada de dinheiro. A minha dívida estava atrasada, as contas da academia todas atrasadas. E aí, em dezembro, mais ou menos, foi mês de dezembro, que não é um mês muito bom para academia, eu falei, tá, eu vou dizimar, eu vou fazer um voto com o Senhor, eu vou pôr o Senhor à prova. Eu vou dar 10% de tudo que a academia ganha, que já não é nada e não dá para nada. Mas eu já vou pegar 10% de tudo que a academia ganha, do meu e do da minha sócia. Porque a minha sócia, inclusive, né, para completar a história, ela não é cristã. Não consegui ainda converter essa mulher. Minha ex-sócia, no caso, né, porque hoje eu não tenho mais academia, mas enfim. Ela não era cristã, então a gente vivia um jugo desigual. E se eu falasse para ela que eu ia tirar 10% de tudo que a gente ganhava, que já não dava para nada, para dar para a igreja, eu acho que ela me argolaria. Mas eu fiz isso. E no final do mês eu fui lá, fiz o cálculo, tirei 10%, ficou nada, não dava para pagar funcionário, que sobrou, não dava para pagar nada, mas eu tirei 10%. E levei no altar do Senhor. Em janeiro, bateu na nossa porta uma empresa de consultoria que nos cobrava nada. Nada. Eles falaram assim, se a gente fizer a tua academia funcionar, de cada 12 planos que tu vender, 6 é nosso, 6 é seu. Falei, tá, e se eu não vender nada? Não, aí tu não me paga nada. Mas tu vai ter que trabalhar desse jeito aqui que a gente vai te ensinar, nós vamos organizar o financeiro da academia, nós vamos fazer o marketing, nós vamos treinar o teu pessoal, nós vamos fazer... Falei, tá bom, beleza, bora. Começamos a trabalhar com eles em janeiro. Em fevereiro, mais precisamente, porque até eles fazerem os treinamentos, tudo, em fevereiro nós começamos a trabalhar com esse pessoal. Em maio, eu tinha 500 alunos. Em junho, uma concorrente fechou. Em outubro, a outra concorrente mudou de endereço para um lugar muito menor porque estava indo à falência. E eu fechei o ano daquela academia faturando quase 50 mil reais por mês. É surreal, eu realmente não entendo o que aconteceu no meu negócio. Naturalmente que eu segui com as coisas do Senhor que eu fazia dentro do meu negócio. Eu segui orando, eu orava com a minha sócia, eu orava quando eu entregava o salário para os funcionários, abençoava todos eles, eu segui ofertando na casa do Senhor, mas eu tenho certeza que esse passo de fé que eu dei, ofertando o que eu não tinha, da minha bolsa vazia, porque não era eu que estava ofertando, quem estava ofertando era o meu negócio, era a minha empresa. Eu fiz a minha empresa ofertar para o Senhor, né? Através da minha ação. E a minha empresa foi salva por uma empresa de São Paulo que eu não sei como é que eles me acharam, eles bateram na minha porta literalmente. Então, eu contei para vocês aqui 2 testemunhos e eu tenho muitos outros. Nesse período em que não estava entrando nenhum dinheiro na academia, tinha dias de eu ter que pagar o aluguel, porque o barracão que a gente tinha era alugado, e eu ter metade do valor, eu falava, Senhor,
como é que eu vou fazer? E naquele dia dava o restante. Eu fechava o caixa, o valor restante, eu falava, é só Deus, é só Deus. Só que Deus tem fidelidade com quem tem fidelidade com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu iniciei a ministração falando para vocês, né? E só para completar o negócio da academia, hoje eu vendi, né? A minha parte, porque depois que eu tive a Maitê, eu percebi que não dava para levar o trabalho. Meu marido propôs que eu ficasse em casa e eu aceitei. Então, hoje eu estou em casa, eu vendi. E as pessoas que seguiram com essa sociedade não conseguiram levar, porque não colocaram mais Deus no negócio. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que foi por isso. Porque depois daquele negócio, 2018, 2019 foi muito bom. 2020, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu fechar a academia no azul certinho. Em 2021 eu vendi a academia e eles fecharam. Então, realmente, quem não tem fidelidade com Deus não consegue levar o negócio. E se você tem um negócio, seja um negócio pequeno, seja uma MEI, seja, né, eu realmente falo para você, eu falo não, eu não estou falando nada, quem fala é o Senhor em Malaquias 3, ponham-me à prova, ponham o Senhor à prova, sabe? Eu acho que o Senhor está colocando ali, e o Senhor não colocaria na Bíblia, né? Porque está escrito na Bíblia, ele não colocaria na Bíblia alguma coisa com a qual ele não pudesse ter compromisso. Tudo que está escrito na Bíblia é compromisso do Senhor conosco. Amém? E eu iniciei falando para vocês sobre o Ministério Tropa de Elite, o Ministério Pastoral. E eu sigo dizendo para vocês que os nossos pastores, eles são engajados e comprometidos com essa obra, e qualquer obra do Senhor é uma obra que merece reconhecimento, merece honra, merece valor, né? Como uma obra do Senhor, o Ministério Tropa de Elite de Jesus dá frutos, ele frutifica, eu sou fruto desse ministério, porque eu entrei no ministério, eu não sabia, mal sabia orar, ainda não sei, estou aprendendo, mas o ministério ensina, leva a gente para frente, faz a gente fluir, e se você está sendo alimentado por esse ministério, eu sugiro que você converse com o Espírito Santo e veja a possibilidade de começar a ofertar e dizimar, porque é fidelidade do Senhor e trará com certeza bênçãos para a sua vida. Amém?